Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Maxwell do curso de Terapia Ortomolecular da Escola Holística Átomos. Eu vou abrir essa aula ao público porque é de uma extrema importância que as pessoas tenham uma noção da importância que tem os nutrientes para a nossa saúde. Nós vamos falar hoje sobre os nutrientes. Sobre os hidratos de carbono, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, água, fibra. Esse vai ser o nosso papo aqui hoje. Espero que vocês gostem. Então, o que são nutrientes? Os nutrientes são substâncias utilizadas pelo organismo por meio da alimentação e têm como objetivo fazer com que o organismo funcione perfeitamente. Em uma aula anterior, vocês vão se lembrar, eu falei a respeito das doenças, que segundo o nosso conceito de terapia ortomolecular não existe enfermidade. O que existe são carências nutricionais. Se o coração não está legal, se a pessoa está apresentando algum problema cardíaco, é porque o músculo cardíaco não está sendo bem nutrido. Ele está carente de nutrientes. Então, a partir do momento que eu dou o devido nutriente para aquele órgão, eu posso recuperá-lo. Ou dando nutrientes para o órgão, eu posso prevenir que ele venha a ter um mau funcionamento. Então, os nutrientes, eles são de extrema importância. E nós não produzimos esses nutrientes no nosso organismo. Nós temos que pegá-los na dieta. É na alimentação que a gente pega os nutrientes. Mas, infelizmente, como a nossa alimentação hoje é muito pobre, nós deveríamos consumir em média de 5 a 7 porções de frutas por dia, diferentes, e nós não consumimos. Então, a gente tem uma necessidade de estar suplementando. É até muito importante, eu torno a falar isso, as pessoas que fazem as dietas low carb restringem demais as frutas. Então se faz necessário uma suplementação. Porque as frutas são extremamente importantes por nos darem as vitaminas e os minerais. Então se eu reduzo as frutas da minha alimentação, fazendo uma dieta low carb, eu tenho que suplementar. Eu tenho que tirar esses nutrientes, esses minerais, essas vitaminas de outro lugar. Então percebam a importância que tem uma suplementação. Eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho com terapia ortomolecular. Mas vocês podem pesquisar. É de extrema importância a suplementação hoje em dia. Por quê? O nosso solo está pobre. 50% mais pobre do que anos atrás. Há 30 anos atrás, a coisa era bem diferente. Então, hoje, as pessoas têm 50% de deficiência de iodo, de magnésio, de vários minerais, de vários nutrientes. E isso é problema. Se o seu corpo não recebe os devidos nutrientes, ele começa a ter um mau funcionamento. Esse mau funcionamento é que dá origem às patologias. Então, os nutrientes eles são divididos em dois grupos, os macronutrientes e os micronutrientes. Aí, nos macronutrientes, nós temos os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Carboidrato, gente, tem praticamente quase tudo. Até no ovo tem uma certa quantidade de carboidrato. Tem gente que fala assim, eu estou fazendo a dieta sem carboidrato, mas está comendo pão integral, achando que pão integral não tem carboidrato. Tem carboidrato sim, e em muita quantidade. O ovo tem carboidrato, os vegetais têm carboidrato, as frutas. A gente tem que saber quais são as melhores fontes de carboidratos, aquelas que a gente deve consumir menos e por aí vai. Gordura. Gorduras e proteínas também são macronutrientes. Está aí mais nos produtos de origem animal. Os micronutrientes, vitaminas, minerais,
águas, fibras em grande quantidade estão nas frutas e vegetais. Então, é de extrema importância que o homem consuma frutas e vegetais. É muito importante. Aquele prato colorido, bonito, contendo aí várias vitaminas, vários minerais, contendo muita água e fibra. A alimentação rica em fibra, ela é extremamente saudável ao nosso organismo. Os carboidratos, tudo isso aí que vocês estão vendo na foto possui carboidrato. Então eu acho até engraçado uma pessoa hoje falar que não come carboidrato, porque praticamente quase tudo tem carboidrato. Qual que é a função do carboidrato, já que ele está presente aí em diversos alimentos? Os alimentos ricos em carboidratos podem ser chamados de alimentos energéticos, uma vez que esses dão energia ao organismo para poder realizar as atividades diárias, como por exemplo dirigir, andar, trabalhar, estudar, se exercitar, entre outros. Então a função do carboidrato é ajudar o nosso corpo a produzir energia. Então quando você acorda de manhã, você vai lá e come uma batata doce, por exemplo. Essa batata doce ela vai ser absorvida na forma de glicose. O pâncreas vai liberar insulina, a insulina vai lá, pega aquela glicose, transporta até a célula, pronto, fabricou energia. Você já pode sair para trabalhar, você já pode sair para fazer as suas coisas. Só que existe um problema aí por trás disso tudo. O ser humano, hoje em dia, nessa atualidade, aumentou demais o consumo de carboidrato. Se a gente voltar tempos atrás, na ancestralidade, a gente vai encontrar o Homo sapiens, né, o homem primitivo, consumindo aí uma dieta riquíssima em gordura, uma dieta com pouquíssimo carboidrato. O homem comia frutas silvestres, né, algumas ervas, mas o homem ele era mais caçador, ele era pescador mesmo. A alimentação dele tinha mais gorduras do que carboidratos. Hoje em dia, houve uma inversão de valores. Hoje o homem consome muito mais carboidratos e pouquíssima gordura. Então não é só do carboidrato a função de fazer o nosso corpo produzir energia. O nosso corpo também produz energia a partir da gordura, a partir da proteína. E nós vamos ver isso em estudos posteriores. Aqui eu estou dando uma explanada bem de leve mesmo. Agora, se vocês fizerem mais para frente, eu creio que vocês não vão parar por aqui, vão fazer outros cursos de terapia ortomolecular e outros cursos aí envolvendo alimentação, vocês vão notar posições diferentes. Eu, quando estudei terapia ortomolecular, eu fiquei muito triste, muito chateado, quando na minha apostila falava para me sugerir para o meu paciente que ele usasse a margarina e não a manteiga, que ele usasse os óleos vegetais e não o óleo de coco, a banha de porco. Então eu fiquei muito triste com isso, em ver esse tipo de recomendação, que a gente sabe hoje que margarina é um veneno, é gordura trans. Então eles dão muito valor ao carboidrato, porque existe o loop da indústria alimentícia, a indústria dos grãos, ela é muito forte. E ela está por trás aí desse grande consumo de carboidrato que a humanidade está enfrentando. Mas vamos lá. Dentro do grupo dos carboidratos, encontra-se os cereais. Arroz, trigo, milho, aveia, centeio, cevada, os tubérculos, batata, mandioca, mandioquinha, cenoura, beterraba, aipim. E os açúcares, o mel, frutose, geleia, compotas e bolos. Então, gente, tudo isso é carboidrato. Então, você comeu macarrão, milho, banana, bolo, biscoito. Ah, o biscoito é de polvilho, tem carboidrato. Tem carboidrato. Ah, mas é bolacha de água e sal. O pessoal está com uma bobeira aí de bolacha de água e sal. Se você pegar água e pegar sal, o máximo que você consegue fazer é uma água salgada. Gente, vamos sair dessa ilusão. Ah, mas bolacha de água e sal é mais saudável. Aquilo é gordura hidrogenada. É gordura trans disfarçada. Tem carboidrato. Vai
aumentar a sua glicose, vai gerar processo inflamatório. Então vamos analisar aí quais são os carboidratos que nós estamos consumindo. Então, são divididos em 3 os carboidratos, né? Os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Então, mono já fala, né? Monossacarídeo. Os disacarídeos, ele é resultado da união de 2 monossacarídeos. E os polissacarídeos é o resultado de muitos monossacarídeos. Então a coisa vai só se agravando. Aqui não é uma aula de química, mas nós vamos dar uma olhada mais ou menos para vocês terem ideia. Os monossacarídeos e os disacarídeos podem ser denominados carboidratos simples, que são formados por 1 ou 2 tipos de açúcares. Entenderam? Então, monossacarídeo e disacarídeo, carboidrato simples, formado por 1 ou 2 tipos de açúcares. E os polissacarídeos podem ser chamados de carboidratos complexos, que são compostos por milhares de blocos de carboidratos simples, que abrangem os amidos e as fibras. Então, de um lado nós temos os carboidratos simples e do outro lado nós temos os carboidratos complexos. Carboidratos complexos, por que eles são considerados melhores? Porque eles são ricos em fibras e nutrientes, porque eles têm um baixo índice glicêmico, que é o índice de açúcar. Ele ajuda a gente sentir mais completo, mais saciado, e estimula naturalmente o metabolismo, ajuda o nosso metabolismo. Então, o que é considerado carboidrato complexo? Pão de grãos integrais, cereais e farelo, vegetais verdes e frutas secas. Lembrando, pessoal, que aqui está escrito pão de grãos integrais, não quer dizer que é um alimento saudável. Ele está aqui porque realmente ele é um alimento muito rico em fibra. Mas não quer dizer que o alimento é rico em fibra que ele é saudável. O pão integral é um péssimo alimento, porque ele contém um glúten na sua composição e uma série de outros fatores. E o carboidrato simples, por que ele é ruim? Porque ele é pobre em fibras e nutrientes. Porque ele tem um alto índice de glicêmico, ele eleva demais a glicose. E porque ele é caloria vazia convertida em gordura. Altos níveis de glicose no sangue, sentimento de cansaço. A pessoa consome aquela quantidade enorme de carboidrato simples, eleva demais a glicose no sangue e ainda assim se sente cansado. Por quê? Porque o nosso organismo ele não gosta de trabalhar com carboidratos simples. Quais são os carboidratos simples? Doces e sobremesas, cereais açucarados, refrigerantes e bebidas doces, pães refinados, todos os farináceos refinados, isso aí tudo é carboidrato simples. Por quê? Eles têm uma digestão muito rápida. Se você acorda de manhã e você consome carboidrato simples, você consumiu lá pão de sal, ele vai dar um pico de glicose na sua corrente sanguínea. Você daqui 2 horas está com fome de novo. Porque a célula ela não foi nutrida. A célula não gosta de carboidrato simples. Agora, se você, ao contrário disso, tivesse consumido aí um carboidrato complexo, algo que tem aí gordura, proteína, você ia ficar saciado por mais tempo. Por quê? Porque a célula ficou satisfeita. Você deu a ela o devido alimento. Então, o carboidrato simples, ele é pobre em nutrientes, ele é considerado caloria vazia. É aquele que mais engorda, é o carboidrato simples. As proteínas. As proteínas, vocês podem ver aí na foto, peixe, ovos, carnes, são excelentes alimentos. As proteínas, elas têm um papel importantíssimo para o organismo, uma vez que elas regulam a concentração muscular.
ajudam na formação dos hormônios e de anticorpos e auxiliam a dilatação e a concentração dos vasos sanguíneos, ou seja, elas têm uma função construtora e reparadora para o organismo. Então as proteínas são de extrema importância. Elas ajudam a reconstruir o nosso organismo, principalmente as pessoas que estão aí fazendo academia, necessitam de consumir mais proteínas para estar reparando os músculos que são danificados com os exercícios extenuantes. Então elas ajudam no nosso controle hormonal, na nossa circulação sanguínea, enfim, são muito importantes. Podem ser denominadas de proteínas animal ou proteína vegetal. As proteínas de origem animal são encontradas nas carnes, ovos, frangos, leites e derivados. Esse tipo de proteína é considerado essencial por fornecer a quantidade exata para o funcionamento do sistema. Então, a carne ela é considerada proteína de alto valor biológico. Por quê? Porque ela contém todos os aminoácidos essenciais ao nosso organismo. O que é um aminoácido essencial? É um aminoácido que o meu organismo não produz. O meu organismo não produz, o seu organismo não produz os aminoácidos essenciais. E a gente consegue eles alimentando da carne, alimentando dos ovos, do peixe, enfim, do leite. A gente consegue aí de forma bem biodisponível os aminoácidos essenciais. Agora, as proteínas vegetais é diferente. Eu fui vegetariano durante 5 anos, foram 2 períodos distintos, mas juntos formaram 5 anos, e eu desconheci essa informação que agora passo para vocês. Ainda muitas outras. A gente acaba estudando muito e descobrindo coisas que deixam a gente realmente muito interessado em buscar cada vez mais. Percebam a leitura do texto. As proteínas de origem vegetal, que são os feijões, lentilhas, grão de bico, entre outros, são consideradas incompletas. Por quê? Por serem pobres na produção de aminoácidos essenciais, o que faz com que o organismo não funcione de modo correto. Então, se você tem uma alimentação muito rica aí nas leguminosas, aí nesse tipo de alimento, você busca proteínas em fontes vegetais, eu sinto muito lhe dizer que você não está dando para o seu corpo o nutriente correto. Por quê? A proteína vegetal, ela nos fornece os aminoácidos não essenciais. Por que não essenciais? Porque não essenciais é porque o nosso próprio corpo produz. O nosso corpo produz sozinho. Então vejam que interessante. Os aminoácidos que a carne tem completo, nós não produzimos sozinhos. Eles são essenciais e nós buscamos neles. Os aminoácidos vegetais, o nosso corpo produz sozinho. Então a gente não precisa de ficar buscando esses aminoácidos. Nós precisamos de aminoácidos essenciais. Daí a importância da alimentação cárnea. Lipídios ou gorduras. Tá aí, vocês vão ver aí. Agora nós falamos sobre a gordura, um assunto bem polêmico, e foi a partir desse assunto que eu resolvi fazer o curso de terapia ortomolecular. Eu fiquei muito triste ao ver a demonização da gordura nos cursos de terapia ortomolecular, nos cursos de alimentação que eu fiz, de recomendação alimentar, e foi por causa disso que eu resolvi fazer um curso mais sofisticado, mais abrangente. As gorduras, que também são chamadas de lipídios, têm a função não só de reserva de energia, mas também são utilizadas para construir a membrana das células na produção de alguns hormônios
para proteger o corpo contra o frio e traumatismos. Quando eu li sobre o frio, eu lembrei dos esquimós, especialmente da tribo dos Inuites. Eles estão lá na Groenlândia, estão no Canadá e estão no Alasca. Então, eles têm uma alimentação riquíssima em gordura. E Dr. Atkins, quando foi passar um tempo lá com eles, ele percebeu que, apesar de ter uma alimentação muito rica em gordura saturada, e cozinhar com foca, com banha de foca, e não comer carboidrato como nós, aliás, a única fonte de vitamina C que eles possuem lá é o fígado do animal cru, por incrível que pareça. Dr. Atkins percebeu que eles não tinham obesidade, não tinham problemas cardíacos, e ele ficou chocado. E foi aí que ele fez a sua revolucionária dieta. Trouxe aí para o nosso meio ocidental. Foi um tapa na cara. Como que uma pessoa, uma tribo de pessoas, consome uma alimentação quase que 100% de gordura saturada e não tem problemas cardíacos? É um tapa na cara da nossa dieta ocidental. A nossa pirâmide é um lixo. É um lixo a pirâmide alimentar que nós temos. Nós precisamos mudar isso. Eu estive vendo algum tempo atrás no jornal. Dizem que daqui 20 anos a população de diabéticos vai aumentar 4 vezes mais. E isso não se deve ao consumo de gorduras em excesso. O pessoal está cada vez comendo menos gordura. Isso se deve ao excesso de carboidrato, principalmente de carboidrato simples. Então existe uma grande inversão de valores. E nós vamos estar estudando isso. Eu vou falar agora segundo o Dr. Rocha, que para mim é um excelente profissional. Ele tem um grande sucesso aí na luta contra diabetes, na luta contra a obesidade. E essa argumentação que eu estou usando agora foi retirada do blog dele. Então peço vocês que prestem bastante atenção, porque é um assunto muito sério. E existem diversos estudos que comprovam o que eu vou falar agora. Estudos de alta hierarquia, de um alto padrão, um alto nível. Percebam e acompanhem comigo. A gordura saturada, a temível gordura saturada, é colocada como vilã. Quantas vezes eu já cheguei em restaurante para almoçar e eu vendo as pessoas cortando a gordura e jogando fora. Me lembro do grande cardiologista e ortomolecular Wilson Rondó. Ele tem um excelente artigo onde ele fala que pessoas que fazem dieta de carne magra são menos saudáveis do que pessoas que fazem dieta de carne gorda. Porque a carne gorda ela é mais saudável que a carne magra. É a ciência que está falando. A verdadeira ciência. Então vamos lá. A gordura saturada é uma gordura encontrada mais em produtos de origem animal. E quimicamente só apresenta ligações simples entre seus átomos de carbono. Na temperatura ambiente, ela é sólida. Mas, como isso aqui não é uma aula de química, o importante é você saber que a gordura saturada é usada por nossos ancestrais há milhares de anos e que ela se foi demonizada, ou seja, essa ideia de que a gordura saturada faz mal ao corpo, entope as artérias e causa infartos, derrames e tromboses é uma ideia bem recente, resultado de má ciência e estudos fraudulentos de um cientista chamado Ansel Keys. Vocês que estão participando do curso assistiram meu vídeo falando a respeito do mito da gordura saturada. Então, esse Ansel Keys, eu vou resumir aqui para quem não viu o vídeo. Ele fez um estudo
uma pesquisa científica. Ele utilizou coelhos, utilizou cachorros e ratos e administrou neles altas doses de colesterol. Era gema de ovo diluída no azeite. O que ele constatou com esse estudo? Quando ele aplicou no coelho por algumas semanas, as artérias do coelho ficaram comprometidas. Quando ele aplicou no cachorro, não aconteceu nada, só melhorou um pouquinho o HDL. No rato também. O que ele precipitadamente concluiu? Que o colesterol entupia a veia, porque entupiu a veia do coelho. Só que ele foi muito infeliz nesse estudo, porque o coelho não é um animal que evoluiu consumindo gorduras. O coelho não metaboliza o colesterol. Coelho é um animal que só come folhas. Já o cachorro, o rato, que come qualquer coisa, não tiveram problema com o excesso de colesterol. Então, a partir disso aí, formularam-se um estudo e depois apareceu mais outros, tentando provar que o colesterol causa problema cardíaco, mas isso é uma grande mentira. E mais para frente nós vamos ver isso também. Colesterol alto não causa problema cardíaco. E nós vamos ver isso da boca de grandes profissionais, grandes cardiologistas, homens de alto padrão, de alto renome. Mas só para vocês entenderem, então a gordura saturada, ela não é a vilã. Mas se vocês fizerem algum outro curso aí que fale de alimentação, que fale de terapia ortomolecular, vocês vão passar o mesmo desgosto que eu passei. Eu me lembro da celebre fase que eu assisti num curso de terapia ortomolecular, mandando eu não usar a gordura saturada porque entupia minhas artérias. Como se eu fosse coelho, né? Como se eu fosse herbívoro. Mas enfim, a gente está aqui para falar a verdade. Gordura insaturada. O que é gordura insaturada? A gordura insaturada é uma gordura encontrada mais em produtos de origem vegetal e pode ser dividido em gorduras monoinsaturadas, que há só uma ligação dupla entre os átomos de carbono, e em poliinsaturadas, ou seja, há mais de uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Como a gordura insaturada é líquida em temperatura ambiente, ela é chamada de óleo. A principal e mais usada gordura insaturada é o azeite de oliva, que também é um alimento funcional, que previne e que também trata doenças. Então, o azeite de oliva, se ele tem qualidade, se ele é prensado a frio, se ele está num vidro escuro, se ele tem uma boa acidez, e se ele foi comprado de importadora, que é muito importante, azeite de supermercado, infelizmente, é digno de desconfiança. Se esse azeite ele cumpre os requisitos, ele é um azeite bom, você pode usar à vontade, desde que não aqueça, que o azeite não foi feito para ser aquecido, ele foi projetado para ser consumido cru, ele traz benefícios para a nossa saúde. É um tipo de gordura insaturada saudável, gordura monoinsaturada. Agora nós temos aqui a outra, que é os óleos vegetais. Aí já é veneno. Óleo vegetal é veneno. Ou seja, é aquela gordura poliinsaturada. É óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de algodão e outros. É problema. Se está dentro da sua casa, é problema. Você está carregando veneno para dentro da sua casa. Óleo vegetal é um alimento altamente prejudicial à nossa saúde. Então, ao contrário das gorduras saturadas e das monoinsaturadas, que ajudam o seu corpo a emagrecer de vez e com saúde, esses óleos vegetais inflamam o seu corpo e dificultam seu organismo a emagrecer, sendo ruins e devendo ser evitados. Então, a pessoa que quer emagrecer, está lá tomando óleo de canola, coitada. Ela não sabe a dificuldade que ela está trazendo para o seu organismo.
A obesidade é uma inflamação crônica. E como que eu vou diminuir essa inflamação se eu estou utilizando um alimento inflamatório igual o óleo? Então vamos trocar. Vamos utilizar a banha de porco, que é a gordura saturada. Vamos utilizar o óleo de coco, que é a gordura saturada. E o nosso corpo vai agradecer. Gordura trans. Aqui está o maior problema. E ela está presente em muitos alimentos. Muitos alimentos. Biscoitos, sorvetes, a margarina é pura gordura trans. A porcaria também. Se você deixar a margarina aí de fora da geladeira, nem formiga não pega ela. Nem mosquito não posa. De tão químico que é aquilo. De tão veneno que é. Então vamos lá. O que é gordura trans? São gorduras artificiais criadas pela indústria de alimentos por volta da década de 50 e servem para melhorar o sabor dos alimentos e aumentar a durabilidade desses alimentos industriais, ou seja, aumentar o prazo de validade dos mesmos. Elas são feitas a partir de óleos vegetais poliinsaturados, soja, milho, canola. Percebam essa frase, gente. Vejam que desastre. Elas são feitas a partir de óleos vegetais poliinsaturados. Então nós acabamos de falar que o óleo vegetal é veneno, que óleo de soja, milho, canola não presta. A gente ainda vai e descobre agora que a gordura trans é formada a partir desses óleos. Perceba a gravidade do problema. A gordura trans é formada de veneno. E a gente ainda encontra profissionais de saúde falando que é melhor consumir margarina do que a manteiga. Vejam a que ponto chegou a situação das informações em relação à saúde no nosso país. Então devemos tomar muito cuidado com as informações. Eu estou falando aqui, vocês não fiquem só no que eu estou falando. Vão pesquisar, vão estudar, vão tirar prova. Vão ver se realmente aquilo que eu estou falando tem argumento, tem base científica, tem base lógica, histórica. Então é muito importante a gente ter esse espírito, esse senso crítico. Para saber se o alimento tem ou não gordura trans, você deve olhar no rótulo. Por quê? Porque há tempos atrás, nos Estados Unidos, foi proibido o uso da gordura trans. Proibido entre aspas, porque começaram a colocar ela com outros nomes. Então, se tiver escrito gordura hidrogenada ou gordura parcialmente hidrogenada, é gordura trans e ponto final. Então, quando você pegar aquele litro de óleo bonito, você vê que não está escrito gordura trans, mas está escrito gordura hidrogenada ou gordura parcialmente hidrogenada, corra. Corra que é veneno. Seus avós não usavam isso há anos atrás. Então não reconheça como alimento aquilo que seus avós não reconheciam. Percebam a saúde que tinha os nossos antepassados e a saúde que nós temos hoje. Isso não se dá somente pela poluição. Isso se dá pela nossa má alimentação. Então vamos lá, vamos falar de vitaminas. Então temos aí, ó, as vitaminas, vitamina A, B1, B2, B6, B9, B12, C, D, E, K, Q, F, uma infinidade de vitaminas. O que são vitaminas? As vitaminas são nutrientes importantes para o nosso organismo. São de extrema importância para o bom funcionamento do nosso organismo, principalmente porque ajuda a evitar muitas doenças. Elas não são produzidas pelo organismo e, portanto, devem ser adquiridas através da ingestão de alimentos, frutas, verduras, legumes, carnes e etc. A falta de vitaminas pode acarretar em diversas doenças, a vitaminoses, quando a pessoa está com baixa vitamina. Então, gente, as vitaminas são muito importantes.
E não existe aí essa questão de superalimento. Ah, porque é quinoa. Ah, porque é linhaça. Não, a gente tem então alimentação equilibrada. Carnes, vegetais, raízes, as frutas. Nós temos que ter uma alimentação equilibrada para que possamos estar adquirindo uma variedade de vitaminas. É muito errado, gente, perceba uma coisa. É muito errado a pessoa repetir a mesma refeição todos os dias. Ah, eu vou comer banana o mês inteiro. Estou na dieta da banana. Sai fora disso. Dieta é aquilo que a gente come para a vida toda. Qual que é a dieta do leão? A dieta do leão é carne. O leão é carnívoro. Qual que é a dieta da girafa? É folha, a girafa é herbívora. Então, nós temos como dieta aquilo que a gente vai consumir a vida toda, o tempo todo, em qualquer lugar. Então, eu não vou comer todo dia arroz, feijão, carne, ovo e alface. Não, amanhã eu vou comer rúcula, depois eu vou comer uma berinjela, depois eu vou comer um tomate. A gente tem que ter uma variedade, porque não existe um alimento que tem todos os nutrientes. Não existe esse superalimento. Então tem que variar. Tem que variar. Presta atenção nas cores que eu coloco no meu prato. E isso é muito importante. Então as vitaminas, elas podem ser divididas em dois grupos. As hidrossolúveis, que são solúveis em água e absorvidas pelo intestino. E as lipossolúveis, que são solúveis em gorduras e absorvidas pelo intestino, com a ajuda dos sais biliares produzidos pelo fígado. Então vamos lá. As vitaminas hidrossolúveis são as vitaminas solúveis em água. São absorvidas pelo intestino e transportadas pelo sistema circulatório até os tecidos que serão utilizadas. O organismo somente usa o necessário, eliminando o excesso. Então o excesso da vitamina hidrossolúvel ela é eliminada. Vitamina lipossolúvel são as vitaminas solúveis em lipídios e não solúveis em monóxido de hidrogênio. Para serem absorvidas é necessária a presença de lipídios, além de bile e suco pancreático. Após a absorção no intestino, elas são transportadas através do sistema linfático até os tecidos onde serão armazenadas. Aí, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. A gente não vai entrar em detalhe com todas as vitaminas para não ficar muito extenso o vídeo, mas faremos isso numa próxima aula. Mas essas são basicamente as vitaminas lipossolúveis, aquelas que precisam da presença dos lipídios para serem absorvidas. Os sais minerais são substâncias químicas contendo como cátions, íons metálicos. Eles são necessários ao corpo por serem responsáveis pelo bom funcionamento do metabolismo, conjunto de reações químicas catalisadas por enzimas. Então, os sais minerais são de extrema importância. Extrema importância. Os principais sais minerais que fazem parte do metabolismo são cálcio, cloro, cobre, cromo, flúor, iodo, ferro, magnésio, manganês, molibdênio, fósforo, potássio, selênio, sódio e zinco. O cálcio, por exemplo, ele atua na formação de tecidos, como ossos e dentes, agindo também na coagulação do sangue e na contração muscular. Então, quando nós estamos carentes desses minerais, o nosso corpo ele utiliza várias formas para nos mostrar. São os chamados sintomas. Por exemplo, a pessoa que está com estria, ela nunca vai imaginar, mas pode ser um desequilíbrio do cálcio. Então, uma pessoa que está com problema na glândula tireoide, pode ser uma falta de iodo. Então, uma pessoa que está comendo doce sem parar, acorda de madrugada para comer doce, está com colesterol anormal, está com a glicose anormal, pode ser uma falta de cromo. E como na nossa alimentação
nós não conseguimos, infelizmente, todos esses sais minerais, aí que entra a terapia ortomolecular, para identificar no seu organismo as carências e passar para você a suplementação. Então, se você está carente aí, você está com unha quebradiça, se você está com cabelo quebradiço caindo, se sua pele não está bonita, se você está com ansiedade, depressão, estresse, acima do peso, está com dificuldade de ganhar peso, qualquer um desses sintomas, procure um terapeuta ortomolecular. Ele vai fazer uma análise, ele vai conversar com você, vai olhar os sintomas, poderá solicitar algum exame, vai ver quais são os minerais que você está deficiente, as vitaminas, vai ver o que está em excesso no seu organismo e vai passar para você um tratamento muito eficaz. Eu garanto que vocês vão ficar satisfeitos. A água. A água, ela representa aí 70% no nosso organismo. Então, não tem como a gente falar de saúde, falar de alimentação, se a gente não falar de água. Então, o cérebro aí, média 75% de água. Coração, 75%. Pulmão, 85%. Fígado, 86%. Rins, 83%. O sangue, 81%. E os músculos, 75%. Então, nosso corpo é igual uma ilha. É bem constituído de água. E nós precisamos tratar essa água. Nós precisamos dela uma boa condutividade elétrica. Nós precisamos deixar essa água alcalina. Por isso que é muito importante a gente se alimentar bem, alcalinizando o nosso organismo. E a água ela é muito importante, assim como para as plantas. A água também é fundamental para o funcionamento do organismo e de cada órgão do ser humano. Para isso, ela tem como função auxiliar na digestão, regular a temperatura do corpo, diluir os alimentos sólidos, transportar os nutrientes e os resíduos. Então, da mesma forma que você ingeriu o nutriente, a água transporta, ela também retira os resíduos e joga para fora. Ou seja, ela ajuda na absorção e excreção dos alimentos ingeridos e também ajuda na redução das celulites. Por quê? Porque ela vai tirar aquele excesso ali de toxina do nosso organismo. Vamos lá, fibras. Muito importante uma pessoa ter uma alimentação rica em fibra. A fibra, assim como os outros nutrientes, tem um papel fundamental para o sistema digestivo. Suas funções essenciais são a redução de doenças relacionadas com o sistema digestivo, por exemplo, hemorroidas, prisão de ventre, arteriosclerose, diverticulose, entre outros. Então, aquela pessoa que não vai no banheiro, ela não está com o intestino legal. Pode estar faltando fibra. Pode estar faltando água. Para o intestino funcionar legal, é necessário fibras e água. Então, essa pessoa que tem as fezes muito secas, muito duras, ela está precisando de mais água, está precisando de mais fibras. E isso, a pessoa que tem prisão de ventre, que não vai no banheiro todos os dias, ela, vamos dizer assim, ela está mais predisponível a um câncer de colo, infelizmente. Então, vejam a importância de tratar o nosso organismo, principalmente o nosso intestino. Vejam a importância de consumir fibras. Então, se você entrou numa dieta e você percebeu que não está indo no banheiro legal, se atente para as fibras, se atente para o consumo de águas. Senão você pode ter algum problema aí, como hemorroidas, prisão de ventre, e isso pode desencadear outros problemas. É extremamente importante que a gente consuma fibras. Então temos aí as fibras solúveis e as fibras insolúveis também. Então as fibras solúveis, tipos pectina, gomas, mucilagem, inulina, beta-glucana, hemiceluloses, algumas. As fontes, onde é que eu encontro elas? Na maçã, na laranja, na cenoura, na aveia, na cevada, nas leguminosas, feijão, lentilha, soja, grão de bico,
Lembrando que não é porque o alimento tem fibra que ele é saudável. A soja, por exemplo, é um alimento extremamente prejudicial, principalmente por ser transgênico. Mas ela tem aí a fibra solúvel. Porém, nós podemos encontrar a fibra solúvel em outras fontes. Então nós temos que utilizar a inteligência para fazer essas substituições, nunca deixando de ingerir as fibras. Então qual é a ação da fibra solúvel? Retardo na absorção da glicose, redução no esvaziamento gástrico, ou seja, maior saciedade, diminuição dos níveis de colesterol sanguíneo, não vou falar diminuição, vou falar controle dos níveis de colesterol, proteção contra o câncer de intestino. Então, quem tem uma alimentação rica em fibra solúvel, ele está se protegendo contra o câncer de intestino, ele está tendo controlado os seus níveis de colesterol, ele está tendo uma redução no esvaziamento gástrico. Rápido esvaziamento gástrico, aquilo quando a pessoa acaba de comer e já está com fome de novo. Então isso vai ser reduzido porque ela vai dar mais saciedade. E a fibra insolúvel? O tipo dela: lignina, celulose, hemicelulose, a maioria das hemiceluloses. Fontes: verdura, farelo de trigo, cereais integrais, linhaças e etc. Qual que é a ação da fibra insolúvel? Aumento do bolo fecal. Atuam como agente laxativo. Estimula o bom funcionamento intestinal. Previne a constipação intestinal e hemorroidas. Pode reduzir o risco de câncer de cólon. Então vejam que é importante. As fibras insolúveis, elas reduzem o risco de câncer de cólon. Elas previnem a constipação intestinal, que é a prisão de ventre, e também hemorroidas, porque a pessoa vai fazer aquela fezes bacana, aquela fezes única, uma quantidade legal de bolo fecal, não vai ficar fezes para trás, aquela pessoa que vai no banheiro e fica com aquela sensação de que não evacuou completo. Isso aí vai ser reduzido com a ingestão de fibras insolúveis. Ela vai atuar como um agente laxativo, ou seja, que a pessoa que não consegue ir no banheiro tem que ficar tomando remédio, ela vai fazer algo natural, ela vai ingerir fibra insolúvel e ela vai ter isso aí organizado. E ela vai estimular o bom funcionamento do intestino, o que é mais importante. Nós devemos ter uma coisa em mente, pessoal. O nosso intestino ele é de extrema importância. Se o nosso intestino vai bem, todo o nosso corpo vai bem. Então é muito importante isso. Resumindo tudo, a função dos nutrientes é de nutrir o nosso corpo, é de trabalhar com os nossos órgãos. Então, vai ser bem nutrido o coração, vai ser bem nutrido o pulmão, vai ser bem nutrido os rins, e assim a pessoa vai entrar num equilíbrio. E isso é muito importante. Então, pessoal, essa era a aula de hoje. Em aulas posteriores, nós vamos entrar mais a fundo aí nesse assunto, mas eu espero que vocês tenham gostado. Então, um grande abraço, até mais.